está presente neste lugar, Ele é incomparável, irmãos. Nós não vamos encontrar, irmãos, nos elementos, na terra, no mais profundo mar, irmãos. Aleluia, no firmamento, nós não vamos encontrar nada que possa se comparar a este Deus que está andando neste lugar. Por mais, irmãos, que se procure, por mais que tente, por mais que imagine, não encontraremos algo que possa se comparar a este Deus, porque outro igual não há, amados. Podem montar, podem pintar, podem imaginar, podem querer, irmãos, podem querer criar, mas o único Deus, aleluia, esse é incomparável, aleluia. E não há outro ser que possa ser igual também, irmãos, aleluia. Não há o que possa igualar-se a este Deus. Nós não podemos dizer assim: este Deus opera aqui, mas esse também opera aqui. Este Deus faz aqui, mas esse também faz aqui. Não, irmãos, porque outro igual não há. Não existe e jamais existirá. Aleluia, grandioso é o nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nada pode se igualar a Ele. No que, irmãos? Em poder, em glória e majestade. Ele é o único Rei, irmãos. Aleluia, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Isaías capítulo 45, verso 5 diz assim: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Então a própria palavra do Senhor, irmãos, ela vem, aleluia, Jesus, e fala para nós, irmãos. Abertamente nós podemos ver que não há outro Deus. Então outro igual não há, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é a única verdade e poderosa. Grandioso é o nosso Deus. Ele é o Deus, irmãos, que está no início de tudo, no meio e no final. Tudo, irmãos, que iniciar na tua vida, Deus está. Tudo que estiver passando pela metade, Deus está. E lá no fim você vai encontrar quem? Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador de tudo. Grandioso é o nosso Deus. Eu fico imaginando, irmãos, como é poderoso, como é grandioso, como é maravilhoso este Deus. Irmãos, se nós olhar ao nosso redor, ao mundo por aí, irmãos, quantas e quantas coisas o nosso Deus tem criado. Apocalipse capítulo 21, e o verso 6, a parte B do versículo diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, tem um Deus todo-poderoso que gera por nós. Tem um Deus todo-poderoso que olha por mim e por você. Tem um Deus todo-poderoso, irmãos, o qual, irmãos, não está aquém de nós. Ele está conosco, irmãos. Ele está nesta igreja, Ele está na tua vida. Se assim, irmãos, nós o aceitarmos, se assim, irmãos, nós o querer, Ele vai estar. Aleluia. Glória a Deus. E o seu poder, irmãos, faz subsistir tudo que os nossos olhos podem contemplar. Você olha para os céus, irmãos. Quem que fez? Nem vou te contar. Você vai para a praia, né, irmãos? Que linda que é a praia. Quem será? Nem vou te contar. E a terra, irmãos, aleluia, tudo o nosso Deus criou, irmãos, e Ele não deixa faltar nada. Em grandioso é este Deus. Eu e você, irmãos, temos a digital de Deus, pois nós fomos feitos por quem, amados? Por Ele. Grande é o Senhor. Esse Deus é maravilhoso, irmãos, porque outro igual não há. Você quer algo mais complexo, irmãos, do que o corpo humano? Você quer algo mais, irmãos, aleluia, intrigante, irmãos, desafiante do que o corpo humano? O nosso Deus criou através do seu poder. Você é feitura de Deus, amado. Além de tudo, irmãos, nós somos o que? Semelhança do Deus Altíssimo. Glória a Deus, como é maravilhoso este Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16 diz assim: porque por Ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam poderes, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E o que é mesmo que nós estamos fazendo aqui nesta noite, amados? Nós somos criados, irmãos, para o quê? Para adorar ao Senhor, para glorificar o nome santo do Senhor. Então, a cada instante, a cada momento, irmãos, aproveite o tempo, aproveite a oportunidade que Deus tem te dado e exalte o nome santo do Senhor, porque outro igual não há, amados. Aleluia, não há outro Deus, irmãos, não há outro caminho, não há outra porta. Ele é o único que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar, que fez a mim e que fez a você. Glória a Deus. E ainda, amados, pela fé nós podemos sentir o seu amor e a sua presença em todos os lugares. Por que será, irmãos? Porque esse Deus está aqui conosco, irmãos. Esse Deus está lá na tua casa, aleluia. Esse Deus está contigo no teu trabalho, irmãos. Esse Deus está contigo onde você está, aleluia. E se nós direcionarmos a Ele uma adoração, irmãos, Ele vai receber, se for de coração, aleluia, porque ali Ele vai estar. Aleluia, grandioso é o nosso Deus. Então, irmãos, eu digo assim, não vamos esperar só para estar no conjunto da igreja, junto com os irmãos, para adorar este Deus. Nós temos a liberdade, amados, para adorar este Deus onde quer que nós estejamos. Se nós deitamos na nossa cama, irmãos, nós podemos agradecer, nós podemos glorificar, nós podemos exaltar, nós podemos adorar ao nosso Deus. Se nós estivermos no nosso trabalho, irmãos, nós podemos tirar aquele minuto, irmãos, e reconhecer que existe o Rei que fez os céus e que fez a terra e que está presente nas nossas vidas. Por que, irmãos? Porque outro igual não há. Aleluia, não existe, não tem, irmãos. Você pode pensar, mas tem tantos por aí. Mas igual não há. Mas não se compara a Ele. Pode ter, sim. Aleluia. Mas eu te digo, irmãos, que este Deus não falha. Se nós clamarmos, Ele está. E muitas que criam por aí, irmãos, nem com a gente caminha, porque às vezes tem que carregar. Pobre coitado. Eu prefiro Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, Jesus. E é através da fé, irmãos, que nós nos aproximamos de Deus e desenvolvemos um relacionamento. Porque, irmãos, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mulher, que Ele colocou ali no jardim, irmãos, quem mesmo que aparecia lá na tardinha? Você consegue lembrar, irmãos? Quem será que aparecia lá de tardinha, irmãos, para conversar com o homem? Se não era o grandioso Deus, aleluia. Porque, irmãos, Ele queria um relacionamento, Ele queria ser amigo, Ele queria estar presente, aleluia. Mas o homem, irmãos, queria ser maior que Deus e caiu, irmãos, e a queda trouxe a separação. Então, irmãos, quem quebrou esse relacionamento não foi Deus, amado, mas foi o homem. Mas existe, irmãos, como nós reconstruir de novo esse relacionamento com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Basta fazer o quê, irmãos? Nós nos arrepender dos nossos pecados, nós entregar a nossa vida a Cristo. O dia que eu estive aqui, irmãos, teve um irmão que falou que Ele está à porta do nosso coração e está batendo. E nesta noite, amados, Ele está batendo na porta do teu coração. Quem sabe você ainda não se decidiu, quem sabe ainda você acha que não é o teu tempo. Amados, não deixe para amanhã, porque amanhã poderá ser tarde demais. Hoje é dia de salvação, hoje é dia de um grande encontro com o nosso Salvador, porque outro igual não há, irmãos. E ao sairmos dessa porta, irmãos, só Deus sabe o que pode acontecer. E nós estamos falando do que, irmãos? De eternidade. Ou é uma eternidade com Cristo, amados, ou é uma eternidade sem Cristo. A escolha é nossa. É você quem escolhe.
Eu sempre digo, irmãos, Jesus Cristo, Ele é tudo. Aleluia. Ele é, irmãos, maravilhoso, poderoso. Nós podemos conviver com Ele, nós podemos conversar com Ele, nós podemos caminhar com Ele, irmãos. Ele é tudo. Mas a escolha é nossa, irmãos. Aleluia. Quando nós estamos tristes, irmãos, quando nós estamos, aleluia, muitas vezes não sabendo o que fazer, irmãos, nós nos achegamos diante do Senhor. Aleluia. Ele consola o nosso coração, amados. Ele conversa com a gente. Nós sentimos seu abraço, amados. Nós sentimos o seu amor. Nós sentimos a sua presença poderosa. Por quê, irmãos? Porque outro igual não há. Aleluia. Outro igual não há, amados. Aleluia. Maravilhoso é este Deus que está aqui neste lugar. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer que Ele existe. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que Jesus Cristo, Ele esteve, irmãos, sobre a terra, que Ele fez a missão, que Ele concluiu a missão, que Ele está à destra de Deus Pai. Então, irmãos, se nós olharmos, nós não vamos ver, irmãos. Por isso nós precisamos ter fé. Nós temos que crer, irmãos, que quando nós levantamos um clamor, ou quando nós adoramos este Deus, nós temos que crer, irmãos, que Ele está aqui, que Ele está na nossa vida, que Ele está na nossa casa, que Ele está no ministério, irmãos. E então, irmãos, Ele começa a manifestar a sua glória, o seu poder, a sua presença, a sua unção, amados. Aleluia. Por isso que nós vemos, irmãos, quão maravilhoso é nós adorar a este Deus, quão maravilhoso é nós buscar essa presença poderosa nas nossas vidas, porque a partir da fé, irmãos, as coisas a partir de Deus acontecem na nossa vida. Isso é maravilhoso. Aleluia. Grandioso é o nosso Deus. E ainda, irmãos, o Deus Todo-Poderoso demonstrou o seu grande amor por nós através de Jesus. Irmãos, quando Deus olhou para a humanidade, Ele sentiu aquele cheiro horrível do pecado, irmãos. Ele podia já ter nos condenado, irmãos. Ele podia ter acabado tudo ali, né, irmãos? Mas o seu amor foi tão grande, foi tão maravilhoso, foi tão poderoso, irmãos, foi tão envolvente, aleluia, que Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, irmãos, aleluia, para morrer na cruz do Calvário, para pagar, irmãos, o preço que nós deveríamos pagar. Não, Ele tomou o lugar, amados. Aleluia, é o amor de Deus. Por isso, irmãos, que outro igual não há. Aleluia, de entregar a vida do seu filho. Amados, você que tem filho, o quanto que você ama esse pequenino que está no teu colo. Será que você daria o teu filho para morrer por alguém, irmãos? Por um borracho qualquer, amados? Por isso que outro igual não há. Aleluia, maravilhoso é este Deus, grandioso é este Deus. Amados, você é causa do amor de Deus. Ele olhou para nós, irmãos, perdidos, condenados, irmãos, aleluia, mas Ele nos amou apesar de tudo. Ele olhou para mim e para você e ele pensou: ainda há jeito. Ele trouxe a solução através de Jesus Cristo para mim e para você, amados. Esse Deus é maravilhoso, aleluia, Jesus. João capítulo 1 e o verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, lá no início, quando Deus disse: e haja luz, e haja luz, a palavra era Jesus, amado. Ele esteve ali, irmãos, fazendo, construindo, surgindo tudo o que nós podemos ver. Como é maravilhoso. Se nós estamos aqui, irmãos, foi porque o Senhor providenciou, foi porque o Senhor abriu essa porta, foi porque o Senhor está dando oportunidade, foi porque o Senhor levantou, irmãos, obreiros, pastores neste lugar, irmãos, para pagar o preço, muitas vezes preço de sangue, porque estar na frente, irmãos, de um trabalho, de uma obra, irmãos, a gente sua, eu que o digo, irmãos. Né, pastor Eduardo? Glória a Deus.
Como a gente ama esse menino, esse casal. É um menino, né, irmãos? Glória a Deus. Mas é uma bênção. E ainda Filipenses, o capítulo 2, o verso 7 diz assim: antes esvaziou-se a si mesmo, vindo a ter forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Por que, irmãos? Amados, nós estamos falando aqui de realeza, nós estamos falando de rei, nós estamos falando de um Deus que estava à destra, aleluia, que estava ali na presença de Deus, irmãos. Ele teve que se esvaziar, deixar, irmãos, a sua realeza, aleluia, tudo aquilo de bom, irmãos. Ele não precisava ter vindo e passado por tudo que ele passou, mas ele se esvaziou, irmãos. Ele se tornou humilde. E ele esteve entre o povo, entre as pessoas, aleluia, fazendo a sua missão. Por isso que eu digo assim, irmãos, quanto mais nós conhecemos esse Jesus Cristo, mais humilde nós somos. Aleluia. Nada entra na nossa cabeça, irmão. Nada faz a nossa cabeça. Porque o mais importante na nossa vida é ter Jesus Cristo. Aleluia, viver esta nova vida, esse novo início na nossa vida. Não, irmãos, que nós não vá conquistar as coisas. Nós devemos, nós precisamos. Nós temos uma família para cuidar, irmãos. Mas não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o mais precioso. O que será que é, irmãos? A nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Por isso, irmãos, quando nós reconhecemos a sua grandeza, isso nos leva, irmãos, a enxergar, aleluia, o quanto nós somos dependentes de Deus. Quando nós o reconhecemos, irmãos, cada vez mais, a gente vê, irmãos, o quanto que nós não somos nada, o quanto que nós somos carentes de Deus, o quanto que nós precisamos desse Deus, que se não é a sua graça, aleluia, o seu amor, o seu poder, a sua força, a presença do Espírito Santo em nós, irmãos, nós tombamos. É a ação de Deus na nossa vida, é o poder de Deus em nós, aleluia, que faz toda a diferença. Então, irmãos, por isso que eu digo assim que eu não gosto muito de falar essa palavra, mas crente orgulhoso, irmãos, não conhece Jesus. Aleluia. Porque Ele é o nosso Rei dos Reis, Ele é o nosso Senhor. A nós cabe o que, irmãos? Amar o próximo, orar pelo próximo, estender a mão, irmãos, aleluia, estar na brecha da oração. Grande é o Senhor, aleluia. E a oração tem poder, irmãos. Eu estava prestando atenção que o pastor disse que ia ter oração na primeira segunda-feira. Participe, irmãos. A oração é o respirar da nossa alma. Nós precisamos orar. E como é bom, né, amados, nós estar na presença de Deus. Nossa, irmãos, é maravilhoso. Porque, amados, nós entendemos que Ele é digno de tudo. Aleluia. Ele é digno de toda adoração, irmãos. Ele é digno, aleluia, irmãos, de receber de nós toda a fé, irmãos, que nós possamos entregar ao Senhor, colocar na presença de Deus, reconhecendo que Ele é Rei, que Ele é Senhor. Salmos, o capítulo 145 e o verso 3 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Glória a Deus, glória ao Senhor. Que maravilhoso é poder te ver aqui, irmãos. Eu ainda não conheço a maioria dos irmãos. Eu conheço mais o louvor, aquele moço lá, aquela moça. A Jordana não sei se eu conheço. Mas devagarinho, né, irmãos, a gente vai se familiarizando com os rostos dos irmãos. Glória a Deus. Mas, amado, o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele, irmãos, que nós temos dito até agora que outro igual não há, aleluia,
Ele ouviu o clamor do povo de Israel, amados. Quando estava no cativeiro, vivendo aquela vida intensa de escravidão. Você pode imaginar, irmãos, o quanto que aquele povo, irmãos, sofreu, estando cativo, irmãos. Amados, eles trabalhavam até o ponto, irmãos, de não conseguir mais andar com as suas próprias forças. Muitas vezes morriam no trabalho, irmãos. E se não morriam, eles matavam ali mesmo, irmãos, porque eles tinham que dar resultado. E nós sabemos, né, irmãos, que trabalhar dia a dia é cansativo, irmãos. E nós temos um horário. Mas lá não tinha horário, irmãos. Escravo não tem horário, irmãos. Escravo não tem voz. Escravo não tem vez. Escravo tem que batalhar até o último, aleluia. Mas aquele povo, amados, se levantou clamando ao Senhor, pedindo o socorro de Deus, pedindo a providência de Deus, aleluia. Eu imagino, irmãos, o choro deles diante, aleluia, do Deus Todo-Poderoso. Mas esse clamor, irmãos, chegou aos ouvidos de Deus. E o Senhor levantou o libertador e libertou aquele povo, e alcançou aquele povo, e abençoou aquele povo. Eu não sei, irmãos, eu não conheço a tua vida, o particular da tua vida, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando. Mas uma coisa eu posso te dizer: este Deus está presente aqui. Ele ouviu o clamor daquele povo, e Ele está ouvindo a tua oração também. Por isso não desista de orar, irmãos. Coloque a fé no Senhor, siga em frente, levante a tua cabeça. Ele é o foco na nossa vida, irmãos. E se o Senhor abençoou aquele povo, irmãos, a bênção está chegando na tua vida também. Acredite e creia, tome posse da bênção. Já vai agradecendo, irmãos, porque é pela fé, aleluia. Então tenha fé, clame ao Senhor. E ainda, irmãos, aleluia, Jesus, este Deus Todo-Poderoso, irmãos, Ele ouviu o clamor de Ana pedindo um filho. Eu imagino, irmãos, Ana, a tristeza, a aflição, a angústia do seu coração, irmãos, em não poder conceber e ter um filho. E sabendo que o seu esposo, irmãos, Eucana com a sua esposa, eles tinham filhos, irmãos, e ela estava ali sofrendo. Mas o que é que ela fez, irmãos? Se aproximou de Deus, e chorando aos pés do Senhor, amados, ela clamou, e o Senhor agraciou, abençoou Ana, irmãos. Ela concebeu, e ela teve o seu filho amado Samuel, o qual ela entregou no altar do Senhor, aleluia. Ela dedicou aquela vida para Deus. Esse Deus está aqui, amados. O que tem sido impossível para você, o que tem sido impossível para a tua vida, amados, Ele é o Deus do impossível. Mas para isso nós vemos, amados, que apesar do sofrimento de Ana, ela se levantou, ela deu o primeiro passo, ela se aproximou, ela clamou, ela creu, ela orou, ela buscou, amados. Se levanta diante do Senhor, amados. Aleluia. O Senhor tem bênção, o Senhor tem resposta, o Senhor tem solução. O Senhor pode operar o impossível na tua vida, se for este o caso, amado. Sabe por quê, amados? Porque outro igual não há. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ainda, irmãos, nós podemos ver aqui, irmãos, que Deus ouviu a oração de Daniel quando foi jogado na cova dos leões. Irmãos do céu, ser jogado na cova dos leões. Pensa, irmãos, medita comigo. Você já imaginou no perigo que ele enfrentou, que ele passou? Por que ele foi jogado lá, irmãos? Porque ele não quis se prostrar, irmãos. Ele não quis orar, colocar os seus pedidos em favor daquele rei Dário ali, que tinham que orar, irmãos, e buscar dele a solução e coisa arada. E nós sabemos, irmãos, que do homem nós não recebemos nada.
Daniel não se prostrou diante do homem, mas ele se prostrou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. E por isso ele foi julgado, irmãos, e condenado, aleluia, a ser jogado na cova dos leões. Mas, irmãos, Deus estava com Daniel. Deus estava com ele ali. E ele, o que ele fez, irmãos? Será que Daniel, quando chegou ali na cova dos leões, ele se apavorou, ele se escabelou, ele chorou, ele pediu: meu Deus, me ajuda? Irmãos, ele correu para Deus. Ele orou ao Senhor. Ele pediu socorro a Deus. E Deus estava com Daniel. Assim como nessa noite, irmãos, Deus está conosco, aleluia. Por mais, irmãos, que nós passe por momentos, por horas difíceis, o Senhor está conosco. E eu tenho que te contar, irmãos, que os leões, irmãos, por mais fome que eles tinham, eles tiveram que jejuar, porque o poder de Deus estava sobre Daniel. Louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor, aleluia, Jesus. Grande é o Senhor, aleluia, Jesus. Esse Deus está aqui nesta noite, amados. Esse Deus, irmãos, aleluia, que libertou o povo de Israel, amados. Este Deus, irmãos, que abençoou Ana, irmãos, e ela concebeu e teve o seu filho. Este Deus, irmãos, que ouviu o clamor de Daniel quando ele estava na cova dos leões. Ele está aqui nesta noite. E nesta noite, irmãos, Ele pede para você e para mim: o que queres que eu te faça? Olha como este Deus é maravilhoso, amados. Embora Ele conheça tudo, Ele saiba de tudo, Ele sabe o que nós estamos passando, enfrentando, atravessando, aleluia, Ele ainda vem, amados, e Ele pede: o que queres que eu te faça? Aí é o momento, irmãos, que nós podemos demonstrar a nossa fé. Senhor, me ajuda. Senhor, me abençoa. Senhor, abre esta porta. Senhor, cura a minha vida. Senhor, alcança a minha família. Senhor, abençoa o meu trabalho. Senhor, salva as almas. Aleluia. Muitas vezes nós não aproveitamos a oportunidade, né, irmãos? E ficamos aquém das coisas. Parece que a gente esquece, irmãos, que existe um Deus que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar, que fez a mim, que fez a você e tudo que nós podemos contemplar. Aleluia. Não tenha dúvida, irmãos, porque este Deus é poderoso e é grandioso e Ele pode todas as coisas. Por isso tenha firmeza, irmãos. Aleluia. Chegue diante do Senhor, irmãos, com atitude de fé, agradecendo já ao Senhor por tudo quanto Ele pode fazer por mim e por você. Aleluia, maravilhoso é este Deus. Que maravilhoso saber, irmãos, que esse Deus está presente aqui neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Por isso, amados, chegue diante dEle com fé. Chegue com o coração aberto, com uma mente aberta, pronto para ouvir e tardio para falar, irmãos, para aprender de Deus, para glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Derrame o seu coração na presença de Deus, amados. Derrame o teu coração na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. E ainda nesta noite, irmão, se tem alguém nesta noite, neste lugar, que não tem entregado a sua vida para Jesus, este é o momento, irmãos. Jesus está neste lugar, e eu posso te garantir, irmãos, que outro igual não há. Não existe outro Deus, não existe outro caminho, aleluia. O único Deus verdadeiro, amados, está aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele, seja amigo dele, irmãos, porque ele será de você. Aleluia, Jesus. Sabe por quê, amados? Porque outro igual não há. Ele é o único Deus, irmãos, para todo sempre. Para todo sempre, irmãos. Até que exista, irmãos, exista terra, Ele será Deus. E se não existir mais terra, Ele será Deus. E se não existir mais pessoas, Ele será Deus. Ele será Deus para sempre. Se coloque de pé, amados.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Se der para cantar aquele louvor, irmãos, Ele é digno de tudo, se for possível. Ele é o único, digno de tudo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Adore ao Senhor, irmãos. Nós te damos
na mão do Senhor. Pode acender para mim, glória a Deus. Uma das palavras, irmãos, que eu recebi um tempo na minha vida é que eu nunca mais esqueci. Pode ser engraçado, mas é uma realidade. Nós estamos no mês de agosto, né? Eu creio, irmão, que nós estamos no mês do agosto de Deus. Agosto de Deus. Estamos vivendo na vontade de Deus, na maneira que Deus quer. Que palavra poderosa para ministrar aos nossos corações. Começamos bem, né? Começamos debaixo de oração. Primícias. Quem é primícia, pastor? É o primeiro, né? É só a primeira hora, pela manhã da terceira porta. É só a primeira palavra, glória a Deus. É o seu primeiro dia consagrado ao Senhor. Então, irmãos, eu tenho certeza que esse agosto vai ser um agosto sobrenatural. Eu creio também em nome de Jesus. Eu creio que esse agosto vai ser agosto de muitos testemunhos aqui. Eu creio que esse agosto aqui vai ser um agosto sobrenatural. Eu creio que esse mês de agosto, o agosto de Deus, vai ser um agosto cheio de bênçãos, cheio de vitórias, para a glória do Senhor. Esse agosto vai ser um tempo sobrenatural, irmão. Se eu fosse você, eu não perdia nada daquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, você que trouxe o modelo disso, uma oferta, pega na sua mão. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, você que vai semear. Isso é uma semeadura, né, irmãos? Aleluia! O dízimo, entenda você. O dízimo, você está devolvendo ao Senhor aquilo que é dele. A oferta, você está semeando para você poder poder. São princípios de fidelidade ao Senhor. Então, a mesma maneira de fidelidade que nós agimos é a mesma maneira de fidelidade que nos abençoa. Ele é um Deus de princípios. Amém? Então, você que vai ofertar no Pix, está lá no fundo, lá o que tem coach, não vai estar aqui porque nós estamos lógico que reserva lá. Você que vai dizimar, você pode trazer lá pelo altar aqui. Pegue na sua mão, se o dízimo sua oferta. Pai, eu oro por cada dizimista e cada ofertante dessa casa. A minha oração é para que o Senhor continue mantendo esse homem e essa mulher na condição de uma pessoa próspera. Prosperidade não é aquilo que queremos ter, mas não ter a falta de nada que precisamos para o propósito se cumprir. Multiplica